Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre Spawn, a nova série que a Panini está lançando. São dois encadernados, são duas séries diferentes. Essa com histórias atuais, né, a partir ali do número 300, e essa aqui que é Origens, é do começão, tá? E quando eu fiz o vídeo de Spawn, essas novas histórias, eu li o quadrinho, cara, mas eu fiquei boiando. E aí eu fiz um vídeo aqui explicando, dizendo, olha, tem uma questão da cultura do personagem, eu não conheço tanto, expliquei as razões porque não conheço tanto. Vou deixar aqui no card, em algum lugar aqui na descrição, vou deixar também o link para que você possa assistir esse vídeo, que eu faço uma reflexão ali muito importante para te explicar por que eu, apesar de tantos anos lendo quadrinho, ainda tô começando a conhecer Spawn agora. Mas agora eu li o primeiro volume, então aqui você tem as origens do personagem, e nesse programa eu vou fazer, evidentemente, a resenha desse trabalho aqui. Mas antes de começar a resenha, como a gente faz tradicionalmente, eu te mostrando a arte, comentando o roteiro e tudo mais, eu preciso te explicar uma coisa. Para que não haja distorções no que eu vou dizer, preste atenção. Quando estamos avaliando em termos de gosto, alguma coisa, gosto pessoal, memória afetiva, saudosismo e tal, a gente vai realmente pela subjetividade. É como cada um vê, é como cada um sente, tá? Eu não estou falando aqui sobre gosto pessoal, tá? A minha resenha de hoje não é para falar sobre gosto pessoal. Sempre tem aquelas pessoas que falam, é uma questão de gosto. Gosto é particular pessoal. Eu questiono isso também, mas não é o ponto. O ponto é o seguinte, eu vou fazer uma análise o mais técnico possível, tá? Eu vou trazer para você aqui a minha opinião baseado em elementos que estão no quadrinho, os elementos verificáveis, elementos que você poderá observar juntamente comigo para que eu possa sustentar a minha análise, a minha crítica. Porque a verdade é o seguinte, Spawn, esse primeiro volume aqui, quando foi lançado originalmente lá no começo dos anos 90, um baita de um caça-níquel. Vou explicar tudo pra você, vem comigo. Bom, vamos lá. Primeiro falando aqui do trabalho gráfico da editora Panini, muito bonito, encadernado capa cartão, tá? Sem nenhum problema, aqui você tem o preço de capa, esse preço ele vai sendo alterado, ele vai aumentando, a partir da segunda edição vai ficar mais caro, a terceira edição vai ficar mais caro, mas a gente sempre espera aquela boa e velha promoção, e para você aproveitar todas as promoções, basta você clicar aqui, apontar a câmera do seu celular e entrar no nosso canal de Telegram, onde você recebe diariamente ali as recomendações de quadrinhos em promoção, tá? Esse quadrinho aqui com certeza vai figurar em promoções aí no site da Amazon, no site da Panini também, mas cuidado, sempre existe o risco do material esgotar. E a gente avisa isso também lá no canal de Telegram. E se por acaso ele esgotar e eles republicarem o material, vier uma nova tiragem, a gente avisa também no canal de Telegram. Então entra aí no canal de Telegram. Primeiro vamos dar uma olhada aqui na parte da arte do McFarlane. Cara, o McFarlane, eu acho que ele é um artista, às vezes, subestimado. Eu já vi muita gente falando, principalmente da arte dele no Homem-Aranha. Hoje em dia tem gente que fala que o Homem-Aranha batendo continência com o pé e tal. Isso aí não tem o menor cabimento. O McFarlane, ele é um cara que desenvolveu um estilo muito próprio e que é sensacional, cara. É um estilo muito particular, tá? Você não consegue replicar o estilo dele exatamente como ele faz. Ele fez, sim, ótimas fases com vários personagens. Eu quero citar aqui, por exemplo, o trabalho que ele fez juntamente com o Peter David na Marvel, desenhando o Hulk. Você pode conferir esse material no Omnibus do Incrível Hulk, a fase ali do Hulk tira-teima, Hulk cinza. Eu acho incrível a arte dele. Ele consegue dar um peso muito legal, uma canastrice que é muito própria do personagem, que eu gosto bastante. O quadrinho aumenta a diversão dele seguramente pelo traço do McFarlane. McFarlane fez trabalhos na DC também, ele chegou a desenhar o Batman Ano 2, que eu acho que ali é extremamente estilizado, eu não gosto tanto, tá? Eu acho que é muito exagerada a estilização dele ali, eu acho o desenho muito feio, não gosto realmente. E ele fez o grande trabalho da vida dele na Marvel no Homem-Aranha, né? A ponto de, depois de uma fase longeva com o Dave Michelini, que saiu no primeiro Omnibus que a Panini lançou aqui do Aranha no Brasil, teve resenha aqui no canal, e você vê que ele vai desenvolvendo o estilo, é interessante isso. Quando você lê o trabalho ali do Dave Michelini, você vê que ele ainda não está com o seu estilo fechado, terminado, ele vai melhorando dentro da sua característica, dentro da sua proposta, com esse modelo de arte que ele vai desenvolvendo, e aí ele acaba ganhando uma revista própria. O McFarlane teve em determinado momento uma revista do Homem-Aranha que foi feita para ele, né? A revista chamava-se Homem-Aranha, então você tinha Espetacular Homem-Aranha e tinha Homem-Aranha, que era o McFarlane escrevendo e desenhando. Guarde essa informação porque daqui a pouco eu vou voltar a falar do Homem-Aranha
para explicar esse trabalho aqui. Em termos artísticos, este primeiro encadernado que contém as 7 primeiras edições de Spawn, eu não tenho o que questionar, porque você pode falar até que sobre questões de proporção e tal, mas se peca nesse aspecto de proporcionalidade em alguns momentos, com mãos gigantes, músculos que não deveriam existir naqueles pontos específicos do braço, armas que mal cabem nas mãos, né, dos personagens, tudo isso é contrabalançado por estilo. Não tem como, cara. A arte do McFarlane, ela vai inclusive para outro nível no Spawn. Eu considero, inclusive, que ela está melhor do que você vê no Homem-Aranha, né? Aqui ele ganha uma liberdade artística muito grande e ele vai fazer muitas histórias com uma violência gráfica que você não poderia ver por uma série de restrições que teria na Marvel. É uma arte muito estilosa, não tenho o que reclamar dos seus desenhos, mas eu tenho sim a reclamar em relação às composições de página. Uma coisa é o desenho, a arte, outra coisa é a composição de cenários e páginas, onde, principalmente nos momentos de ação, o McFarlane se equivoca em vários momentos, deixando a cena um tanto quanto confusa. Aliás, em alguns momentos, bastante confusa. Você vê que tem uma ação, uma violência acontecendo ali, mas você não consegue perceber claramente o que está se desenrolando, porque a imagem fica bastante confusa, tá? Então, ponto negativo nesse aspecto para as composições, para a questão da arte. Olha, essa cena é um exemplo, ó. É uma cena com um desenho impactante pra caramba, mas você fica meio tentando entender a coisa, é meio embaralhado a coisa. Agora falando do roteiro, que claramente é o calcanhar de Aquiles do McFarlane. Olha só, esse roteiro aqui, ele chega no ponto do que eu chamei aqui no começo do programa de caça-níquel. Porque claramente, nitidamente, o McFarlane experimentava uma grande liberdade artística que ele não tinha experimentado na Marvel por conta de restrições ao próprio personagem. Então você vai ver aqui gente arrancando o coração, ele em cima de crucifixo, né? Cenas que certamente ele seria barrado se produzisse artes desse tipo. Mas isso, ao mesmo tempo, gerou um problema para o McFarlane. Porque o McFarlane, ele não é um roteirista péssimo quando você lê a revista dele do Homem-Aranha. Longe disso, ele não é um grande escritor, não é nenhum Brian Michael Bendis, longe disso. Mas ele é um cara que escreve bem ali, ele consegue conduzir uma história com começo, meio e fim, com um desenvolvimento. E me fica a impressão que isso se deve ao fato de que o personagem tem uma mitologia estabelecida. As próprias restrições impostas pela editora sobre o tipo de história que poderia ser escrita, talvez tenha dado ao McFarlane uma guia que o permitiu ser mais produtivo em termos de roteiro, diálogos e desenvolvimento, tanto de personagens quanto da história. Temos o Al Simmons aqui, que vai se transformar no Spawn, e a gente vê logo no começo da história ele surgindo enquanto Spawn, e ele não sabe quem ele é, ele tem uma série de dúvidas e questionamentos sobre quem ele é. Em determinado momento parece, a história dá essa ideia de que ele está morto há muitos e muitos e muitos e muitos anos, mas fica definido que são 5 anos. Às vezes parece que é muito tempo, às vezes parece que ele morreu antes. Há uma indefinição na construção do roteiro nesse sentido. Então você passa praticamente as 7 histórias que compõem esse encadernado com uma ladainha absolutamente chata, chatíssima. O Al Simmons lamentando porque não lembra o que aconteceu com ele, quem sacaneou ele. E mesmo essa ladainha, ela tem retrocessos. Quando você pensa que ele vai desenvolver aquela reflexão. Não, alguém me sacaneou. Então, beleza, quem te sacaneou? Vamos atrás de quem me sacaneou. Na edição seguinte, parece que isso é esquecido. E ele volta na mesma ladainha, novamente. Ai, quem sou eu? Eu preciso me encontrar, não sei quem eu sou. O contato com a sua esposa, agora casada com seu melhor amigo, também é um contato estranho, porque ele se encontra, passa mal, e ela é importante, ela passa a ouvi-lo de alguma maneira, tem uma simbiose, um contato ali entre eles. Algumas das cenas mais ridículas que eu já li na minha vida em quadrinhos. Momentos, por exemplo, em que ele vai encontrar sua ex-esposa e ela está simplesmente vestida de noiva na frente dele. Não é? Por que ela está vestida assim na frente dele? Bom, porque ela está experimentando o vestido, tudo bem, mas o diálogo que transcorre disso é um diálogo de alguém que não entende
minimamente como não seres humanos, mas personagens de quadrinhos funcionam. O McFarlane escreve aqui diálogos que são simplesmente pavorosos. São diálogos onde uma moça que acaba de ver um rapaz que nunca tinha visto, porque ela não sabe que ela é o marido dela, ela simplesmente sai falando da vida dela, contando detalhes. O rapaz também chega e conta coisas de forma totalmente aleatória. Os diálogos não têm uma concatenação de ideias, as ideias são jogadas ao longo dos diálogos. Perceba como, leia, quando você ler este quadrinho, note como os diálogos parecem assim de duas crianças, muito novinhas, tentando fazer teatro pela primeira vez na escola. São diálogos bobos, são diálogos que não têm uma construção de história e por isso a coisa não avança. Então, eu inclusive estou sendo muito repetitivo porque o quadrinho é repetitivo pra caramba. O Wise Simons não sai daquela coisa, aquela tristeza e tal. A história não avança, os personagens não avançam, porque a gente vê aqui, por exemplo, o que seria uma espécie de paródia de uma espécie aí de James Gordon com o Sargent Harvey Bullock, só que é o contrário, e eles estão investigando aqui que gangsters estão morrendo e tudo mais. E, de repente, o roteiro simplesmente esquece esses personagens. Cara, tem um momento em que esse cara vira o violador nas costas do Alzheimer, você fala, na próxima edição vai ter o quebra-pau. Não, isso é esquecido. Tipo assim, o Spawn não viu ele e a história morre por aí. Cada edição funcionaria, ela tem toda a proposta de funcionar como uma sequência da edição anterior, no sentido narrativo, cronológico. Você está avançando na história. Mas, na prática, isso é muito negligenciado, isso não acontece de uma forma coesa, na verdade isso não acontece, tá? A história realmente não avança para pontos nenhum, e mesmo a questão do desenvolvimento, reconhecimento, olha lá, ó, aparece o violador, o Spawn vira as costas, você vai para a próxima edição, o que você imagina? Pau vai quebrar na próxima edição, né? Não, isso é esquecido, a gente vai o Alzheimer de novo e tudo bem. Ele virou as costas e foi embora. Aí você tá lendo o que acontecia, a ação do violador, você fala, tá, mas qual a explicação pro violador não atacar o Spawn? A explicação é que o roteiro é muito mal feito. Não há uma construção coesa aqui. E por que é caça-níquel? Porque fica nítido que o McFarlane estava fazendo as edições a toque de caixa, muito embebecido no sucesso, embebido, melhor dizendo, no sucesso que o quadrinho estava fazendo, né, uma grande novidade, tinha toda uma questão de especulação, são as primeiras edições, vai valer um montão de dinheiro depois, o pessoal estava comprando a roda e ele fazia as edições a toque de caixa, e ele trabalhava muito no seu estilo artístico, que já disse, é um estilo muito marcante, e negligenciava completamente o roteiro. Então ele escrevia qualquer coisa que vinha à mente, sem conferir, sem fazer um trabalho editorial, porque o trabalho editorial também é isso, também é identificar em que pé que a coisa tá, não é? Então ele, sem fazer esse trabalho editorial, ele acabava fazendo um quadrinho que é extremamente fragmentado e extremamente frágil em construção de narrativa. Ah, mas melhora de lá pra frente. Mas eu não tô falando do segundo encadernado, do terceiro encadernado, tô falando desse encadernado aqui. Este encadernado tem um roteiro patético. Os diálogos são horrorosos e mesmo as técnicas que ele vai utilizar para a construção da narrativa são extremamente frágeis. Exemplo. A gente vê aqui, em determinado momento, a utilização destes recordatórios aqui, não é? Esses recordatórios, eles são usados normalmente para narrativas em off, e isso acontece aqui. Às vezes, essa narrativa em off não é de um narrador onisciente, é do próprio Spawn que está pensando. Tá bom? E você pode ter certeza, em cada vez que você vê um monte de recordatórios assim na página, é ele contando de novo a sua própria história. Quando você avança lá na frente, o McFarlane simplesmente esquece que ele estava usando recordatório e volta com os antigos e já falecidos balõezinhos de pensamento. Sabe aquele balãozinho de pensamento? Ele vai usar o balãozinho de pensamento para o Spawn. E isso, se você prestar atenção, você vê que dá um ritmo diferente para a história. Isso muda a dinâmica da história. Uma coisa é você ter balão de pensamento, outra coisa é você ter recordatório. Eles não podem ser usados juntos? Podem. Isso é usado de forma brilhante, por exemplo, na fase do Thor do Jason Aaron, da poderosa Thor, a fase da Jane Foster. O Jason Aaron usa ali o recurso de quando é Jane Foster falando, ela tá pensando em recordatório, e quando é Thor pensando, é o balão de pensamento ou o contrário, tá? Eu não me lembro agora, mas é isso. São duas entidades no mesmo corpo, uma entidade usa o balão de pensamento, o outro recordatório. Isso inclusive facilita a sua
é pra isso, né? É pra você identificar quem é que tá falando e conseguir ler de forma muito fluida. O roteiro desse quadrinho, ele é tão embolado, ele é tão ruim, ele é tão mal feito, que eu levei muito tempo pra terminar esse encadernado, cara. Um encadernado desse que normalmente eu mato em poucas horas, eu levei dias pra ler isso, porque as histórias são chatíssimas. As histórias são muito mal escritas. E não porque elas não tenham uma ideia. Veja, aqui não é o personagem, a ideia do personagem. É legal, a ideia do personagem é legal, a ideia do contexto aqui, né, que ele foi mandado pelo inferno e tal, e ele tem aqui entre aspas, um pai, né, que o torna irmão do violador, e tem toda essa questão. Ok, em termos de ideias, o quadrinho seguramente tem ideias que poderiam frutificar, tanto que frutificaram, então eu acredito, eu tenho a suposição de que a coisa melhora pra frente, porque eu duvido que alguém conseguiria ler 300 números dessa bagaça aqui. Mas isso aqui como primeira história, e aí vai ver o contexto também. Ah, mas é a primeira edição. Cara, desculpa, se você ler a primeira edição do Superman é muito boa, a primeira edição do Batman, leia a primeira história do Batman. É um quadrinho feito em 1939, leia com atenção. Você vai ver que a história é muito boa. Claro, você tem que contextualizar para a época, mas é muito boa. Contextualizar não é saudosismo, contextualizar é entender a época que ele foi feito. O traço era diferente. Muito boa. A primeira história do Homem-Aranha é muito boa. Stan Lee e Steve Ditko conseguem contar em uma página tudo que você precisa saber sobre o Homem-Aranha. Leia lá as edições definitivas do Homem-Aranha, leia a primeira página da primeira história do Homem-Aranha, você já sabe tudo que você precisa saber. O que o McFarlane aqui, em 7 edições, não consegue se definir. Não há desenvolvimento dos poderes do Spawn. Você lê 7 edições, você não sabe quais são os poderes dele. Você não sabe se ele domina artes marciais, a gente sabe que ele era um guerrilheiro, ele lutou, mercenário, então você sabe que, você supõe que ele atira muito bem, mas você não vê isso realmente sendo executado, você não vê uma grande habilidade nele com as armas, você não vê ele um grande artista marcial, aquelas correntes são estilosas pra caramba, mas você não vê aquilo realmente funcionando, e você vê muitas cenas aqui no quadrinho de impacto visual, então arrancando o coração, matando e tal, um perigo assim muito visceral, criancinhas sendo capturadas, maníacos. O quadrinho trabalha muito com esse tipo de coisa, claramente para chocar adolescentes. Ali nos anos 90, claramente. Vai mostrar que o quadrinho é mau e tal, com a arte espetacular, estilosíssima do Todd McFarlane, mas com um roteiro, cara, que olha, dificilmente o cara escreveu uma redação escrevendo como o McFarlane escreveu esse roteiro aqui, o cara não passa o vestibular, não. Muito ruim, o que não vai me impedir de continuar colecionando, porque, repito, eu suponho que a coisa vai melhorando, eu acredito que daqui pra frente o McFarlane vai encontrando o seu caminho, não é? E o personagem vai tomando aí uma linha mais clara e objetiva de roteiro, de contação de histórias. Eu não desisti da série, tá? Eu estou analisando não com os meus sentimentos, mas olhando tecnicamente Spawn Origins número 1, é o pior quadrinho de Origens que eu já li, sem sombra de dúvida. Se a gente pegar quadrinhos de heróis Marvel DC, e o Spawn é de certo modo um herói, ou um anti-herói, se você preferir, mas pegando das Majors aí, eu realmente não consigo me lembrar de um quadrinho ano 1, ou Origens, que eu tenha lido, que tenha me desagradado em termos de roteiro e diálogo mais do que Spawn Origins. E não é porque o McFarlane não sabe escrever, acredito que o fato dele estar num experimentalismo, não é? E estar ali tendo que correr por conta de uma demanda de empresário que ele não tinha até então, ele certamente tinha muitos prazos a cumprir, contratos, e também tinha que escrever uma revista que estava vendendo muito, ele com certeza não teve tempo suficiente para analisar. Que fique bem claro aqui, eu respeito o McFarlane como artista. Disse aqui que o Homem-Aranha do McFarlane é pra mim assim um dos meus aranhas definitivos, cara. Eu gosto muito. E se você ler o Omnibus do McFarlane do Homem-Aranha, sim, ele faz boas histórias, cara. Tem uma história lá, Percepções, que é o Homem-Aranha com o Wolverine, tem o Endigo. É uma das minhas histórias favoritas do Aranha, mas aqui, não. Aqui o roteiro está muito abaixo, faltou alguém pra bater no ombro do McFarlane e falar, irmão, reescreve essa parada aí que tá muito ruim em termos de desenvolvimento de personagens, de narrativa, técnicas utilizadas em recordatórios, desenvolvimento da história. Esse quadrinho aqui é pífio. Essa é a minha opinião sincera, mas eu vou continuar colecionando Spawn, e se você quiser continuar colecionando Spawn, levando em consideração que a revista foi vários números à frente e a coisa deve sim melhorar,
Eu vou deixar o link na descrição, a decisão sua se você vai comprar ou não. Eu vou continuar comprando, porque eu quero ver até onde essa bregueça vai, porque esse primeiro volume aqui não convence ninguém. É isso. A gente se vê em breve em mais um programa do canal Bebê HQs. Beijo enorme no seu coração